esperar, aguardar um minutinho aí para o Sim. pessoal entrar. Mas E aí, primeiro, como é que te você tá? Vai agradecer, falando aí. viu? Vamos Obrigada batendo pelo papinho aí. convite. Imagina, tá ótimo. Adorei também que você aceitou o convite. Você tá onde, Raíssa? Eu estou em Patos de Minas, Minas Gerais. Ah, legal também. Tô perto de Juiz de Fora. Tá em Minas, então. Sim, sim. Que legal, que legal. E me fala uma coisa, com o que que você trabalha aí? Então, Márcia, hoje eu trabalho com planejamento financeiro e gestão de risco, numa empresa multinacional. E sou muito satisfeita porque, na verdade, não é uma empresa, eu sou franqueada, então acaba que eu sou dona da minha própria franquia. Então, eu que determino como que é o faturamento dessa minha empresa, entendeu? Legal. E hoje, assim, foi um desafio, na verdade, para chegar até aqui, porque na época, em 2014, né, foi quando iniciou aí a minha mudança de decisão de ser realmente protagonista da minha vida, foi exatamente pelo fato de quando eu estava eu saí de uma empresa, uma multinacional também, e por conta de questões políticas não renovou a licitação e aí por conta de demanda dentro da empresa eu acabei sendo dispensada. E aí eu falei mais um motivo que eu vejo que a gente não pode depender dos outros, né? E Com aí eu certeza. falei uma coisa que eu sabia é que eu queria a minha independência financeira. Só que eu Sim. não sabia como. Eu moro em Belo Horizonte também, tenho apartamento em Belo Horizonte também. Então eu não sabia como que eu faria. E aí aconteceu de eu falar, então eu vou estudar para concurso, que vai me dar uma estabilidade financeira por um momento, e depois eu busco como que eu vou otimizar isso daí. E nesse tempo que eu fiquei estudando para concurso, quando eu falo, essa disciplina, eu ter me permitido me preparar, eu saí de uma fase em que eu estava extremamente acomodada, numa zona de Sim. conforto, pelo que eu fazia na empresa anterior e tudo mais. E aí tomei a decisão, falei, não, agora vai ser diferente. E aí eu comecei a ter disciplina para estudar. Quando eu comecei a bater na trave dos concursos, eu fui convidada para participar de um processo seletivo numa empresa outra, multinacional. E Que nessa bacana. empresa, eu passei, eu fui fazer entrevista, cheguei lá, os meus chefes não falavam português, era só inglês. E eu falei, nossa, como assim? Não tava esperando isso, né? Mas aí eu falei, e agora, né? Eu paro de estudar para concurso e entro para a empresa ou é, continuo já que eu tô no ritmo e tudo mais. E foi aí que eu tomei a decisão. Eu falei, não, eu vou entrar para essa empresa. Porque concurso seria só uma alternativa, não era o que eu queria. E Sim. aí eu tomei essa decisão e pela entrou em acordo, eu falei, não, o que eu vou ganhar nessa empresa seria o que eu iria passar ali no concurso para iniciante, de nível médio, assistência. Então, vai ficar elas por elas e eu aproveito e pego esse dinheiro e faço a diferença. E eu Claro. estar nessa empresa me potencializou, me deu condições de estar hoje, que aí eu fui convidada para participar de outro processo seletivo na empresa que eu trabalho hoje, na Prudential. E se eu não tivesse ganhando o que eu estava ganhando na empresa que eu trabalhava anteriormente, de estar na que eu trabalho agora, eu não teria condição de entrar, porque existem alguns requisitos e tudo mais. E aí, hoje eu me sinto completamente realizada. Então, em termos financeiros, foi uma decisão que eu tomei lá atrás, que só 3 anos depois que eu fui colher os resultados disso. Então, mas foi uma decisão que eu tomei de que eu queria ser protagonista da minha vida, que eu queria tomar as rédeas e as decisões e o mindset hoje, a forma como que a gente trabalha como franqueado vai super de encontro com o que eu acredito. Então, eu tenho liberdade financeira e geográfica. Então, isso
me deixa muito satisfeita para hoje conseguir potencializar mais ainda os meus propósitos. Me explica uma coisa, você presta serviço para essa empresa, é isso? Na verdade, eu sou uma franqueada da Sim. empresa. Ah, sim, sim. Sou franqueada da empresa para serviço para mim. Eu ganho de acordo com o que eu produzo, com o que eu trabalho. Sim, A sim. empresa só me paga, Franquia. eu só utilizo o know-how da empresa. Só que eu Sim, presto, o meu trabalho é com exclusividade para esse segmento de sim. gestão de risco e gestão de pessoas. E como que você enxerga assim, as pessoas que ainda estão muito presas, né? As pessoas ficam tão assim, com tanto medo, né? Às vezes fazem concurso, você se escapou de um concurso aí que talvez não fosse te trazer felicidade, só pela Exato. zona de conforto de estar ali. Não, aqui eu vou ter uma garantia tal, Uma certa estabilidade, né? uma certa estabilidade, né? Eu vejo muita gente passando por isso, né? Quantas vezes eu mesmo já estive na porta de concurso, na porta até de fazer mestrado, sendo que eu não queria seguir aquela carreira ali de cair, passar no concurso federal, dar uma aula numa universidade federal, sim, eu acho bacana, mas não era minha praia, eu sabia que eu queria algo além daquilo. E eu vejo tanta gente, assim, louco por um concurso, eu fico pensando, será que ele está buscando a felicidade ou a estabilidade, né? Porque eu acho que quando você encontra a felicidade, automaticamente. Então, o que que você acha assim dessas pessoas, né, que ficam só em busca de concursos, né? O que que eu vejo? Será que elas estão querendo buscar, né, a felicidade ou a estabilidade, né? O que eu penso, assim, Márcia, na verdade, cada um tem um momento, né? Um, um- Talvez a oportunidade, o privilégio de ter acesso a conhecimentos, a informações que vão abranger a sua perspectiva de crescimento. Algumas pessoas elas são limitadas por isso, mas isso não impede elas de quererem buscá-las, porque algumas pessoas são privilegiadas, mas o sol nasce para todos. A gente não determina a condição que a gente vem, mas a gente decide a condição que a gente está e quer permanecer. Então, Sim, eu falo que isso vai muito de encontro com a busca do conhecimento que a pessoa ela tem ali para poder realmente isso fazer diferença nas decisões dela. Porque, assim, tem gente que fala, nasceu com um dom orgânico ali, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser dentista, eu vou ser professor, você caminhoneiro, você gari, o que for, e a pessoa já tem aquilo internalizado nela. Mas eu acredito que ninguém nasce com a vontade de, tipo assim, eu vou fazer concurso, eu vou ser uma concurseira. Ninguém nasce com essa vontade. Então, isso é sim, uma coisa que a pessoa desenvolve por conta do dinheiro. E eu sim, acredito dessa falsa estabilidade e ilusão que as pessoas vivem. Porque o dinheiro, ele não vem para quem? Ele vem para quê? Se você não tem um propósito para que você quer ganhar aquele dinheiro, você pode ser concursado, você pode ser médico, você pode ser o que for, que não vai fazer sentido, aquilo não vai te verdade. deixar realizado. Sim, Então, eu não julgo, mas eu entendo a decisão de cada um. Determinadas pessoas querem essa zona de conforto, querem permanecer nessa zona de conforto, mas elas talvez é porque não descobriram que tem um oceano aí para elas. Elas estão dentro de um aquário e tem um oceano para elas poderem explorar. esperar. Então, eu acredito muito que as pessoas, dentro desse contexto de protagonismo, o que eu percebo? As pessoas que elas querem ser protagonistas e querem, aí fica nesse termo só de querer, eu quero isso, eu quero aquilo, não fazem. Você tem que agir. O querer, Sim, eu quero. A palavra eu quero, ela não tem uma ação, ela é um desejo. Ela fica na sim, imaginação. Agora, quando você fala assim, eu vou conseguir, não, aí você já admite que pode não dar, eu vou tentar. sim, Não, a partir do momento que você. São pequenas coisas simples que a gente faz no dia a dia, de palavrinhas que a gente atrai, eu vou tentar. A partir do momento que eu falo eu vou tentar, eu já estou aceitando que pode dar errado. Pode sim, dar errado se eu falar eu vou conseguir,
mas a chance de acerto é maior porque eu já não aceito não conseguir o que eu quero, entendeu? O Sim, que eu planejei para mim ali. Então, eu vejo que a diferença entre o protagonista e o coadjuvante é que o coadjuvante ele fica no âmbito do querer, e aí ele não sim. age. E o que é esse querer? Muita gente fala por medo, eu gostaria minha vida está tranquila e tudo mais, mas eu gostaria de fazer mais. Gente, hoje em dia, qualquer pessoa que ganha R$ 3.000 faz uma viagem top a cada 4 meses, a pessoa que é bem planejada, né? Consegue fazer isso. Só que você não é um lugar que você pode conhecer, são vários lugares, são várias coisas. Você tem um leque de opção aí gigantesco para poder explorar. E, além disso, tem outras coisas, porque eu acredito que eu não vejo ninguém, não estou falando bem-sucedido em termos financeiros, estou falando de realização. Eu Sim. não vejo ninguém bem realizado, bem-sucedido de forma realizada, não financeiramente, que não serve, que não ajuda o próximo. Então, se você não tem um propósito ali, você vai virar coadjuvante, você vai ficar no âmbito do querer. E as pessoas, quando elas são protagonistas, elas têm o propósito delas já traçado ali e vão em busca dele. E dinheiro vira consequência, entendeu? Agora, o que é esse protagonismo? É como se fosse realmente um filme. O que o filme precisa? De um roteiro. Você precisa ter uma rota, uma direção que você vai seguir ali. Então, a partir do momento que você decide caminhar por aquela rota, seguir aquele roteiro, não tem nada que te impede, porque a decisão é sua. Você entende que você não depende de ninguém, você está no controle da situação. É claro, eu entendo que a gente não é totalmente independente, a gente depende de Deus, mas nós somos autônomos diante da nossa vida, então nós temos essa liberdade de escolha e a partir disso a gente tende aí a seguir o caminho que for Sim. mais interessante para nós, né? E dentro Inclusive, disso, Raíssa, Márcia, pode falar. inclusive, tipo assim, existe ainda um intervalo entre a decisão e a atitude, né? Porque a pessoa pode decidir e ainda ficar naquela. Decidiu, Isso mas e aí, aí, entrou em ação? Então, existe uma ponte entre a decisão e a atitude, que é a ação. Então, essa exato. ponte precisa ser quebrada, né? Aí é Porque, onde por exemplo, entra. eu tenho decisão, mas eu estou agindo, porque tem muita gente que só fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas não entra em ação de fato, né? É isso aí que faz toda a diferença, né? O entrar em ação. E depois que entrou em ação, ter disciplina, muita disciplina, porque não existe ninguém que está realizado profissionalmente, né? Que eu acho, concordo com você plenamente, que o dinheiro é consequência de uma realização e propósito. Se você está seguindo um caminho que você escolheu para sua vida, se você está decidida a realmente agir e está agindo de fato, o resultado é pura consequência. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer também. Além da decisão, da atitude, disciplina. Uma disciplina inquebrável, é fundamental. Porque não Exato. adianta, por exemplo, eu que ajudo pessoas que estão vindo para o universo online, né? Eu vejo muita gente boa com conteúdo incrível, tá? Com conteúdo excelente, tem a decisão de agir, começa a agir, mas para, não tem disciplina, não Essa faz aquela falta de coisa de forma constância, consistente. essa É, falta de constância, Márcia, é exatamente o que te impede de terminar o filme. sim, Terminar sim, o protagonista, você ser o protagonista do seu filme. sim, E quando você mantém essa constância e com o seu propósito definido e tomou a decisão e está agindo dentro daquilo ali, sim, não tem nada que impeça e vai ser um estouro de bilheteria quando você exatamente. terminar esse filme, entendeu? Agora, você falou aí questão de muita gente tem medo e gosta de fazer isso, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas o que acontece? Às vezes as pessoas elas têm medo, né? E aí o medo paralisa. Por exemplo, porque tá tendo um monte de live por aí. Não aguento mais falar em live. Então tá, então beleza. Então só pode existir um protagonista em todo o Sim, universo. Só pode existir um filme em todo o universo. Só pode existir uma padaria na cidade. Só pode existir uma loja de sapato na cidade. A gente tem liberdade de escolha do que a gente vai acessar
Não é porque está tendo muito que eu vou deixar de fazer a minha parte e o que eu acho que eu posso contribuir por aquilo ali, né? Exatamente. Então assim, o fato de você decidir fazer é o que determina, é o primeiro passo. Você seguir o roteiro, seguir sua rota ali, tomar a decisão. Continuar agindo, manter essa constância é que vai te permitir terminar o seu filme ali. E outra coisa que eu vejo que muita gente fica comparando. Ah, porque a live de fulano deu tantos seguidores, deu tantas visualizações, teve tantas pessoas. Gente, a primeira coisa, pare de se comparar. O Ben Affleck não é igual o Robert De Niro. Eles são protagonistas, mas cada um tem a sua essência. Se Deus quisesse que nós fôssemos iguais, ele não teria feito a gente diferente. E outra coisa, né, Raíssa? Cada um está numa etapa do caminho, né? Às vezes, começou muito antes. Há pouco tempo aconteceu uma coisa que eu tenho um grupo de alunos, aí eu chamei uns convidados. No Instagram da pessoa quase não tem seguidores, que não sei o quê. Eu falei, olha, não avalie por isso, porque a pessoa pode estar entrando no Instagram agora, mas você não conhece o currículo que ela tem até entrar no Instagram. Isso não tem nada a ver. De repente, ela dá um banho em competência, em conhecimento em muita gente do que tem 100 mil seguidores. Exato. Então, não vai por isso, entendeu? Quantidade não determina qualidade. Isso exatamente. É inquestionável. E não é porque tem muitas lives ou tem... A gente não pode se comparar. Cada um é cada um está no seu momento. E porque fulano conseguiu isso. Cara, se você quiser modelar para você ter pessoas para você modelar, para você se inspirar e chegar a ver como que ela fez para poder fazer dar certo e tentar acelerar o processo, isso aí são os pilares de pessoas que você vai conectando ali para poder facilitar esse caminho e tudo mais. Então, isso é bacana. Agora, se limitar por achar que fulano é melhor do que você, nunca. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Então, a partir do momento que você está no controle, você já é protagonista. Você já não é mais coadjuvante. Depois que você decidiu ser protagonista, agora resolva, decida a ter a constância. E aí, com um propósito, você vai tirando esse medo, tirando essas estacas que prende a gente, essas comparações. Ah, porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. É melhor você ter medo do que os outros vão pensar, mas você levando pedrada, do que você levando machadada. Porque a árvore que dá fruto, ela toma pedrada para o fruto, para a pessoa conseguir o fruto ali. Agora, a árvore que não dá fruto, a pessoa que não dá resultado, ela é podada. Então, o que eu quero deixar? Que tipo de filme que eu quero protagonizar? Um filme, uma série, simplesmente eu vou deixar privado para mim ali, ninguém pode ver. Eu considero até um egoísmo a gente não compartilhar a nossa história, porque é um aprendizado que a gente sabe aí, né? Não importa errar. Errar não é o problema. Errar significa que você está no caminho. Claro. Todo mundo que conseguiu é porque tentou, mas nem todo mundo que tenta consegue. Porém, se a partir do momento que você se disponibilizou e se esforçou para aquilo ali, se você está errando, é sinal de que você está no caminho certo. Erre muito, erre barato, erre rápido, mas nunca o mesmo erro. Então, você vai aprendendo ali. E, às vezes, com a história, você assistindo outras histórias, lendo vários livros, por isso que a leitura é muito importante, o conhecimento ele é muito importante. Isso te dá são ferramentas que você tem ali para poder agregar no seu processo de construção e desenvolvimento do seu filme, do seu roteiro, daquilo que você está planejando para sua vida. Duas coisas que eu escuto muito, Raíssa, dos meus alunos é o seguinte: eu acho que eu não tenho competência para, por exemplo, criar um produto digital, porque eu ajudo as pessoas a migrarem para o universo online, criar seus produtos digitais, criar aqui sua história, né? Sua autoridade, essa coisa toda. Então, coisa que eu mais escuto, Marcos, será que eu tenho competência, conteúdo para criar um produto digital, uma coisa assim? Eu falo, gente, quem não tem conteúdo, quem não tem competência pode ser criado.
Competência pode ser criada. Vai ler, É vai verdade. assistir vídeos, conteúdo. Se você não tem afinidade com a leitura, vai assistir vídeos. O YouTube está lotado de vídeos excelentes. Mas se você tem afinidade com a leitura, vai ler. Depende. Você precisa descobrir qual é a sua facilidade. É leitura, escutar vídeos e tentar trabalhar isso de forma acelerada. Por exemplo, hoje existem aplicativos que você baixa que vai fazer você conseguir assistir um vídeo com muito mais velocidade. Eu, por exemplo, consigo assistir um vídeo quase no dobro da velocidade de um vídeo normal. Tem dificuldade de ler livro, é muito devagar para ler livro, vai fazer um curso de leitura dinâmica. Tá? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Você consegue acelerar a leitura, consegue criar técnicas para ler muito mais rapidamente. A seu favor e não como algo, como uma barreira para ela, né? Para ela Exatamente. Então, por exemplo, não tem competência, então o que te falta? Conhecer mais coisas. Vai fazer curso, vai ler livro, vai. A Regiane Barbosa perguntou aqui qual que é o primeiro passo que vocês dariam para fazer network. Eu não diria nem só para network, é para qualquer coisa, Regiane. Você sair da inércia. Por Exatamente. exemplo, sair da inércia. Quando que você sabe que você está protagonizando a sua vida? Quando você saiu da inércia, quando você está dando o primeiro passo. Eu não sei como que eu vou me conectar às pessoas. Se vai dar 1, se vai dar 2, 3, 4, 5, não interessa. O importante é que você faça. Por exemplo, eu iniciei, porque eu fiz todo um planejamento por conta do meu trabalho, dos meus objetivos que eu tenho, de iniciar. Não é que eu tinha esse bloqueio, mas eu tinha... Estava na zona de conforto mesmo, dessa condição de não vou fazer live porque já tem muita gente fazendo e tal. Não importa o que o outro pode contribuir para você, que ótimo, que bom. E se a gente pode agregar também. Nós estamos aqui agora fazendo network, que é conectando com pessoas. Eu até vi isso essa semana e quero incorporar isso nos meus discursos, que a partir do momento que você assiste uma live, que você está ao vivo ali, não só o conteúdo que você está entregando para a pessoa, mas a pessoa está realmente se conectando com você. Por quê? É diferente de eu assistir um filme, um vídeo, um show ao vivo e depois eu assistir o DVD. A partir do momento que você se expõe, aí você dá a possibilidade de realmente se conectar. Agora, se você fica trancado em casa, especialmente agora nesse momento de pandemia, que fica mais limitada ainda, a internet ela é uma ferramenta extraordinária para você fazer isso de forma muito mais simples. É fácil? Nada na vida é fácil. O que for fácil, eu falo que o que vem da noite o que aparece da noite para o dia, do dia para a noite perece. Então, você realmente gerar valor, você sair da sua inércia. Como que eu vou... tá, beleza, Raíssa. Então você falou assim, saia da inércia. Mas como que eu vou sair da inércia? É o primeiro ponto. Se tem uma pessoa que você quer se conectar, como que eu vou gerar valor para ela? Por que eu vou... Aí entra dentro do ponto, outro ponto do protagonista. A diferença entre o coadjuvante. O protagonista, ele é interessante, ele não é interesseiro. Entendeu? Então, se você gera um valor que aquilo vai fazer sentido para a pessoa, você se conectou. Então, isso faz todo mundo que pensa, não, antes eu nem imaginava que eu poderia ter o contato com fulano, com ciclano, por que não? Aí entra coragem, e a coragem é sair da inércia. Então, esse primeiro passo é sair da inércia para você ser protagonista. E aí as decisões vão fluindo. A partir do momento que você está no fluxo, eu dei um exemplo, inclusive, no ao vivo passado que eu fiz, que você quer conversar com uma pessoa. Essa pessoa mora em tal lugar, só que você já tentou de tudo para falar com ela. E existe também uma diferença entre insistência e persistência. A gente tem que ter o bom senso dentro disso. Mas você não conseguiu falar com ela. E para você chegar no lugar onde que ela está, existe um muro. Sabe o que você faz? Não é nem, eu tô com medo de falar, eu não sei nem o que eu vou falar com essa pessoa. Se você não sabe o que fazer, pega a coisa que você mais ama, pega o relógio que você mais ama aí e joga ele do outro lado do muro.
eu não quero saber o porquê que você vai atravessar pular esse muro, mas você vai ter que pular para você pegar o seu relógio, você vai. E nesse caminho acaba acontecendo de você encontrar alguém que vai te perguntar, por que você está pulando esse muro? Aí você já começa, ou seja, você saiu da inércia, entendeu? Então, a partir do momento, como que eu sei que eu estou no caminho certo? Saiu da inércia. Se saiu da inércia, você já está no caminho certo. E como que eu identifico esse propósito? Como que eu identifico esse roteiro, uma vez que já tem o roteiro, já tem o propósito ali? Gente, é muito difícil a gente fé aquilo que a gente não vê, né? Aquilo que a gente crê, mas é aquilo que a gente não vê. Mas eu acredito demais que a partir do momento que você tomou a decisão, a partir do momento que a gente tem esse propósito e você fala assim, mas eu não sei o que eu quero. Só que você já saiu da inércia, você tomou decisão, não tá sobre condição mais. Você já, quando você fala assim, mas qual que é o caminho? Qual que é a direção que eu vou tomar? Aí você vai entender que você é o caminho. Que você, que está dentro de você, que é o essencial para você ser protagonista de verdade da sua história, da sua vida e como que você vai fazer a diferença na vida das pessoas dessa maneira. Então, Não depende de ninguém, né? não Depende só depende de de você. ninguém. É o controle, é o autocontrole, é você ter esse autoconhecimento e isso é se permitir, Márcia, porque eu falo assim, quando a gente vai apontar o dedo para alguém, é muito fácil. Porque na hora que eu estou apontando o dedo, é um para você, só que tem 3 voltado para mim. Então, a pessoa que se permite olhar no espelho e fazer a autocrítica constrange, porque o autoconhecimento constrange. Só que o Sim, autoconhecimento é o que te eleva é que sobe o seu nível, o seu patamar aí de exigências para que você possa perceber que tem algo a mais que possa ser feito e não naquela zona de conforto sua ali. Eu poderia ficar simplesmente assistindo televisão, fazendo isso, fazendo aquilo, mas isso é o que você quer? Você tá feliz assim? Beleza, se você estiver feliz assim, ótimo, mas saiba que você não está contribuindo para ninguém, inclusive para você mesmo, porque é egoísmo você deixar. E todo mundo, seja quem for, tem uma história para contar, com certeza. tem algo para agregar. Eu falo que às vezes é bom a gente errar, a gente fazendo os próprios testes, mas quando a gente vê o erro dos outros, não que a gente está julgando, é diferente de você fazer uma análise crítica positiva, não que a gente esteja julgando, mas quando você vê o erro do outro e uma pessoa chega para você e fala assim, tem um buraco aqui. Não, porque como que você sabe que tem um buraco ali? Porque eu já caí nesse buraco. Tem gente que precisa cair no buraco para saber que o buraco tá ali. Sim. Agora, se ela não aceita que ninguém fala nada com ela. Então, cada um tem um processo, tem uma demanda aí para fazer esse acompanhamento. Mas a partir do momento que você já entende que tem um buraco ali, eu já estou minimizando o tempo que eu posso levar para atingir o resultado que eu espero. Então, aprender com o erro dos outros é excelente. E você só vai aprender com o erro dos outros a partir do momento que você se expõe. Quem fica se... Por que chama protagonismo e coadjuvante? O coadjuvante não é o principal. Não é o principal. Então, se você não está se expondo, se você está se escondendo, você está sendo egoísta de não compartilhar, porque às vezes até mesmo a sua história de fracasso. E outra coisa, eu desconheço qualquer pessoa bem-sucedida, e lembrando, realizada, que não fracassou. Eu desconheço, não existe ninguém que nunca fracassou. Então, o fracasso, ele é o passo para o sucesso, né? Então, o sucesso no sentido de realização também, não de questão financeira. E o que é sucesso para você pode não ser para mim, o que é felicidade para você pode não ser para mim, mas uma coisa é certa, a felicidade ela é permanente, ela não é transitória. Então, se você acha que tá
mentalidade de que existem momentos felizes porque a gente vive altos e baixos. Não interessa. A pessoa que ela é feliz, ela pode ter os altos e baixos, que mesmo no baixo ela vai tá feliz e satisfeita. Por quê? Porque ela vai aprender a ver o lado positivo das coisas. Então ela vai estar ganhando, ela vai estar aprendendo. Então ela sempre vai estar feliz. A partir do momento que você entende que não existe momentos felizes, ou você é ou você não é. Ou você é protagonista ou você é coadjuvante. Não existe você fazer os dois papéis. Não existe isso. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, isso aí é que determina também a sua capacidade de entendimento. Quanto mais você se permite o autoconhecimento, quanto mais eu sei que nada sei. Então, mais eu sei que eu tenho que buscar. Agora, não é qualquer um que quer pagar o preço, né, Márcia? Não é qualquer um que quer pagar para que esse filme seja lançado, para que esse filme seja um estouro de bilheteria. Então, você tem que estar disposto a pagar o preço, porque a partir do momento que você cresce, as responsabilidades também aumentam. Você opta porque os desafios vão acompanhando o seu processo de evolução. Então, se eu quiser ficar simplesmente assistindo televisão, eu não vou ter desafio nenhum. Basta eu ficar sentado no sofá. Agora, se eu quiser fazer diferente, eu vou ter que assumir responsabilidades, ou seja, pagar um preço por isso. Você está disposto a pagar um preço por isso? Essa é a diferença do coadjuvante e do protagonista. O protagonista, ele sempre está disposto a guardar mais, porque ele vai ter mais participação, então ele vai ter que decorar mais o texto, ele está disposto a se dedicar mais. Está disposto a pagar o preço, né? Isso. Porque uma das características muito fortes que eu vejo, né, em relação ao protagonista, diferente do coadjuvante, é que o protagonista ele não se prende muito a resultados, né? Porque, por exemplo, ele tem uma meta final, eu quero isso e pronto. Então, ele não se prende a pequenos resultados que estão tendo ao longo do caminho. Pode ter resultados péssimos, como pode ter resultados bons. Ele tem aquele foco naquilo que ele deseja, ele vai. Ele não está nem aí nos resultados que ele tem, para as críticas que ele recebe, para o momento presente dele. Ele está o tempo inteiro focando naquilo e pronto. Ele acredita verdadeiramente no potencial dele, né? E outra coisa, e é o que acontece muito. Depois isso, e é o que acontece muito. Já começa outro, porque o teto para o protagonista, para as pessoas realizadas, quando elas atingem o objetivo delas, elas já estão prontas para quê? Para pensar no próximo, para crescer de forma exponencial. Exatamente. É o piso dela. Então, o teto, na verdade, é o piso para o próximo passo que ela vai ser conduzida ali. Então, ela não aceita menos do que isso. Sim. É aquela coisa de amar a caminhada, né? E não o momento. Ame a caminhada, não foque no resultado. Você precisa amar a caminhada para chegar nele. Porque quando você tem um desejo real por algo, de ser o protagonista em algo na sua vida que você realmente deseja, a caminhada às vezes é árdua, é cansativa, muitas pessoas desistem no caminho por isso, mas quando você quer realmente chegar, você passa a amar aquilo. Cada experiência que você tem ali, cada passo que você dá é uma experiência. E cada experiência é uma história incrível que você cria, entendeu? Na sua vida. É fantástico. Perfeito, Márcia. E isso que você falou agora faz muito sentido, porque quando a pessoa ela ama de fato o que ela faz, ela não está fazendo meramente pelo dinheiro ou por um padrão, por seguir um padrão. Eu vou fazer live porque todo mundo está fazendo. Não, você não tem que fazer live porque todo mundo está fazendo. Qual que é o propósito de você fazer uma live? Exatamente. Conectar com as pessoas? Você tem que identificar aquilo que vai ser a mola propulsora para você permanecer, ter essa constância naquilo que você está fazendo. Agora, muita gente chega a pensar, tipo assim, não, mas a gente vê inúmeros profissionais hoje em dia que não trabalham, ganham o dinheiro que for, mas não são realizados. Por quê? Não amam o que fazem, porque seguiram a profissão que o pai queria, porque seguiram o que está dentro do padrão. No final das contas, eu vou me vestir bem, eu vou fazer isso e aquilo, porque se eu não for assim, eu não sou aceita. Então a pessoa é escrava
do julgamento dos outros, aí ela deita no travesseiro, sabe que tem um monte de dívida para pagar por conta de ostentar uma vida de aparências. Então, assim, quando você ama o que você faz, tem uma coisa que aí você já tem o roteiro, você já tem a decisão, você já tem a direção. Quando você tem esse propósito, que é o amor, nada faz te desistir, nada faz você desistir. Você vai continuar, porque você está caminhando por princípios, você está caminhando por algo que você realmente acredita, que você dá valor, porque se você não der valor, quem vai dar? Exatamente. E valor é uma coisa que não tem preço, né? Então, assim, esses princípios, isso que a gente vive, quando a gente ama o que a gente faz, a gente consegue enxergar grandezas na simplicidade das coisas que acontecem, né? Assim, é um dom que Deus dá para a gente de conseguir enxergar essas pequenas coisas como grandes coisas. E isso te faz ser grato. A partir do momento que você é grato, o aprendizado ele é exponencial. Então, tudo tende a fluir. Vai seguindo o fluxo. O rio vai fluindo ali, né? No que você está se propondo a fazer. Isso aí, fantástico. E me fala uma coisa, Raíssa, em algum momento na sua vida você se sentiu como coadjuvante? Demais. Teve momentos na vida em que eu achava que eu era protagonista, mas na verdade eu estou sendo bem honesta aqui agora, e isso é o processo de autoconhecimento, porque ele constrange, né? É a hora que a gente enxerga, putz, eu achava que eu era protagonista, mas não, eu sou coadjuvante, então eu tenho que mudar isso. E as pessoas têm essa dificuldade de aceitação de que elas não estão, de fato, onde que elas imaginam que elas estão, porque estão tá vivendo de uma aparência ali. E nesse momento que eu identifiquei que eu estava vivendo como coadjuvante, Márcia, foi que eu percebi eu falei assim, nossa, eu sou uma merda, eu sou uma bosta, mas Deus é tão bondoso, na infinita misericórdia e bondade dele, generosidade dele, ele quando a gente ama, a gente tem um propósito, né? Então a gente identifica as coisas boas, o aprendizado. Até a bosta presta. Porque ela serve de esterco e aí ela vai adubar a terra e aquilo vai ajudar a você a brotar aquela semente realmente a terra, preparar a terra para aquela semente de fato crescer. Então, quando você percebe, eu achava, quando eu identifiquei, eu falei assim, nossa, não tem problema, gente, eu também eu já me senti uma merda, já me senti uma bosta, mas eu virei esterco, eu percebi que eu fui, na verdade, eu transformei essa bosta em esterco. E aí depende do que você faz, entendeu? Depende de cada situação que você vive e como que você lida com essa situação. E nesse momento que eu identifiquei que eu poderia transformar o que era ruim em algo bom, aí foi que a semente germinou e aí propiciou para que eu começasse a realmente tomar as rédeas desse protagonismo. Muito bom, muito legal. E o que que você sentiu assim no momento que você fez essa descoberta assim, bom, isso aqui não tem nada de protagonismo. Eu estou sendo puramente coadjuvante, estou sendo levada pela vida, é tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? E quando você passou a protagonizar a sua vida, o que que você sentiu, Raiz? Então, primeiro veio é o que eu falo, você se sentir fracassado é ótimo, mas você se sentir frustrado é terrível. São duas coisas muito distintas. Então, quando eu percebi, lá em 2014, quando eu tomei aquela decisão de deixar fazer o concurso e depois, em 2015, deixar o concurso e encarar a vida empresarial, eu falei, não, agora eu tô sob controle, né? Deus gosta demais de mim. Só que lá naquela época, desde então, eu decidi andar com três pilares, por três coisas que de lá para cá
eu falo, eu sempre fui uma pessoa muito abençoada. Graças a Deus, assim, eu acho que Deus gosta demais de mim. Sabe por que eu não desisti? Porque ele não desiste. Então, quem tá dentro de mim nunca perdeu, eu vou desistir para quê? Né? Uhum. E esses três pilares são quais? O primeiro é que sem uma fé, sem você estar com a sua condição espiritual preparada, a gente não anda. Às vezes a pessoa tem a falsa ilusão de que ela está caminhando, mas na verdade ela está rodando em círculo. Então ela está Em si. perdendo, tá perdendo o tempo dela ali. E nisso, se a gente não tiver fé, a gente não caminha. Só que eu consegui perceber que a fé ela é diferente de relacionamento. Foi quando eu dei o processo inicial aí de relacionamento com Deus. E vi a diferença que isso faz. Então, quando você tem. É como se a nossa vida fosse escalada de uma montanha, e essa montanha representa a nossa. Como se fosse a nossa fé. A pessoa que ela não acredita, ela vai olhar para a montanha e vai falar assim: ah, eu não dou conta de subir essa montanha e de escalar isso aí de jeito nenhum. Ela nem tenta, ela nem vai. Agora, a pessoa que ela tem fé, ela olha para a montanha e fala assim: eu vou. Bate no peito, encara e fala: eu vou. Só que aí chega, ela dá um esgotamento, tem um cansaço, despenca lá de cima. Aí ela vai e culpa Deus. Pô, Deus, eu não acreditei que se eu me ajudaria a subir, eu confiei e tudo mais. Aí começa a jogar a culpa em Deus. Só que quando você tem relacionamento com Deus, é como se você subisse essa montanha e cada ponto que você for subir nessa montanha, você colocasse um ganchinho. Então, se você tem um deslize, você não despenca. Por quê? Porque Deus está te sustentando. É a diferença do relacionamento. Então, isso me deu uma base muito forte. Manter esse relacionamento com Deus. A segunda coisa foi não mentir para si mesmo. No caso, para mim mesma, né? Porque mentir, eu posso falar qualquer coisa para você que eu estou fazendo isso, mas na verdade eu não estou. Hoje eu estou participando com você aqui, mas só estou participando por bel prazer e ninguém sabe da minha vida e vida que segue. Por detrás das coisas é outra história. Não é assim. Você pode mentir para quem você quiser, só que para você mesmo é sempre a pior mentira. Você perde a coisa mais preciosa que Deus nos deu, que é tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. E a terceira coisa é ande com pessoas iguais ou melhores que você e pague a diferença. Então, saber se relacionar bem, porque a gente sabe, não é julgando, mas a gente sabe quem identificar, quem é pipa e quem é âncora, quem te puxa para cima e quem te puxa para baixo. E Exatamente. é diferente de você ser interesseiro, porque você vai estar pagando a diferença, seja para a mesma pessoa que está contribuindo com você ou para um próximo que você vai colaborar também, contribuir para que aquela pessoa cresça da mesma forma que você teve a oportunidade disso. E essas três coisas caminharam comigo durante todo esse tempo. Então eu sentia que eu era muito abençoada por Deus. E tudo foi fluindo na minha vida. Tudo foi fluindo. E aí eu comecei a ficar frustrada porque eu estava sentindo nesse momento de coadjuva, que eu achava que eu era protagonista, mas no momento de coadjuvante, que Deus gostava demais de mim, só que começou a me frustrar exatamente por ter relacionamento com ele. Por quê? Porque ele acreditava que eu era capaz de fazer aquilo que ele estava me designando e eu não estava fazendo, eu estava me auto-sabotando, me auto-sabotando. Então foi uma frustração muito grande, mas não porque eu estava frustrando o outro, não porque eu estava frustrando familiares, não porque eu estava frustrando resultados, não por conta disso, é porque eu estava frustrando o meu próprio propósito. Então isso me fez sentir assim, uma merda. E eu falei, não, isso é ingratidão, isso não tá certo. E foi aí que eu falei, não, isso não pode continuar, não tem por que eu desperdiçar essa oportunidade. Eu sei que Deus, eu não tô sozinha, Deus tá ali comigo, então isso vai me fortalecer, eu vou retomar. E retomei e dei a volta por cima. E é o que eu falo, de uma frustração, eu transformei ela em fracasso. Foi um momento em que eu vi que eu estava num período
de baixa, como todo mundo tem, altos e baixos. Isso faz parte. Agora, o tempo que você leva para retomar isso daí e para absorver e o aprendizado que você tem dentro dessa circunstância é que vai fazer a diferença de como que você se molda. Então, eu me senti frustrada, mas eu transformei em fracasso. Foi meramente um fracasso. A partir de agora, aqui eu mudei. Agora eu estou assumindo a rédea e agora realmente eu sou protagonista. Agora eu realmente me sinto. No fundo, não tem nada que me abala. Não tem nada que me abala. Hoje, quando eu sei que quem está comigo e pode jogar pedra, pode falar o que for, pode criticar. Eu, como uma árvore de resultado que dá fruto, eu vou decidir se eu alimento, se a crítica for positiva, eu vou decidir se eu vou deixar a manga cair do pé ou não. Eu quem decido, eu que estou no controle e pode falar o que for. Não tem, é arrogância. Eu sou pior do que você imagina. Quando a gente realmente incorpora que a gente é capaz e que não tem nada que vai virar obstáculo para a gente, você transforma um obstáculo em degrau. Então, com certeza. É isso que te faz ser protagonista. Você pega um fluxo, né? Um fluxo de resultados, seja eles positivos ou negativos, e você consegue transformar em algo que vai servir de trampolim para a próxima etapa, Exato. né? Exato. Ir no flow, né? Ir no flow, sempre. No flow, sim, porque tudo é positivo. Mesmo os resultados que a gente acha que são negativos, muitas vezes serve de esterco, como você falou, né? De esterco para semear as boas ideias, né? Cultivar boas ideias, né? E outra coisa, esse flow aí, Márcio, só para a gente finalizar aqui, nosso tempo está acabando, esse flow aí depende muito das pessoas que você caminha, com quem você se conecta, porque o que acontece? Quando a gente vai na fonte, quando a fonte sempre é onde que nasce, por exemplo, um rio. A fonte de um rio vem lá da montanha. Você seguir o fluxo do rio é muito fácil. Agora, você ter pessoas que querem subir o rio de volta com você, porque sim, o que é a piracema? Piracema é exatamente quando os peixes têm que voltar na nascente, na fonte, para eles poderem reproduzirem e aí os filhotes dos peixes conseguirem seguir o fluxo, porque lá eles não vão conseguir sobreviver. Então, seguindo o fluxo para descer é muito fácil. Agora eu quero ver subir, entendeu? Plantar uma árvore é de boa. Agora eu quero ver você cuidar da árvore. Eu quero ver você fazer essa árvore crescer, entendeu? Então, isso é nada mais, nada menos do que você mesmo. E quanto mais a gente parar de preocupar com a vida dos outros e olhar para dentro e se permitir se constranger e ter essa posição de ok, eu não sou o melhor do mundo, mas eu também não sou o pior, tá tudo bem, mas eu posso melhorar. Você assumir e sair dessa inércia, você se permitir sair dessa inércia é fantástico. Se permitir errar quantas vezes for preciso, né? Se permitir ser ridículo às vezes, por que não? Né? É o que mais faz a gente se transformar. Porque quando uma pessoa é ridícula, ela chama atenção. Então, hoje eu fiz um post perguntando a respeito do horário da live do ao vivo que eu tô fazendo toda terça-feira, né? E aí, como eu tava no carro e tava dirigindo, mas eu não tava segurando o celular, não. Tava filmando e eu fui falando e dirigindo e tudo mais. E aí eu postei a enquete de cabeça para baixo. E não vi que eu postei enquete de cabeça para baixo. Não foi de propósito, mas só o fato de ter sido de cabeça para baixo chamou tanta atenção das pessoas que virou que o engajamento foi maior do que se eu tivesse postado tudo certinho. Gente, não tem problema de estar errado, não. Entendeu? Azar, foda-se. Tem muita gente que fica preocupada, né? Tem gente que fica preocupada com uma letra que saiu errada no post, com um acento que faltou no post. Aí. Eu fico feliz, que bom que você viu que está faltando, que está errado, e que você prestou atenção. Obrigado por você ter corrigido e por ter realmente tido atenção naquilo ali. Agora, esse perfeccionismo de muita gente
Ah, porque então tá, eu decidi ser protagonista da minha vida, mas aí eu tenho que fazer isso. A pessoa fica num mundo de aquilo que o Rony fala, aquilo que nasce pronto já nasceu atrasado. Então, é, para de perfeccionismo. O feito é melhor do que o bem feito. Eu não estou falando que você tem que fazer qualquer coisa, não. Você tem que ser desleixado, não. Você tem que se Claro. preparar, ter autoridade, até para você ter credibilidade e confiança das pessoas, para você realmente se conectar com elas ali. Tem que fazer sentido, gerar autoridade junto com elas ali. Mas o feito é melhor do que o perfeito. Então, esse perfeccionismo das pessoas é que mantém elas na inércia. Que fala assim, ah, não, então eu não vou fazer, porque se não for para fazer bem feito, eu nem faço. Se não for para sair, para dar certo, eu nem faço. Cara, como que você sabe que vai dar certo sendo que você nem começou? Como que eu sei que um filme vai explodir de bilheteria, sendo que eu nem comecei a produzir esse filme? Não, e outra coisa também, se não explodir na bilheteria no primeiro dia, vai melhorando, até que vai aperfeiçoando. Ninguém inicia pronto, né, Raíssa? Como você falou, ninguém nasce pronto. Você vai se melhorando, você vai melhorando todo o seu trabalho, aperfeiçoando, moldando, né? Aqui no universo digital, por exemplo, você vai moldando de acordo com a sua audiência, aquilo que a sua audiência precisa. E assim você vai criando o protagonismo da sua vida. É nesse sentido, não é qualquer Exato. erro que você tenha que você vai desistir. De jeito nenhum. Não, desistir é o caminho mais fácil. O desistir, o fracasso, o sucesso, o fracasso não é o oposto do sucesso. O oposto do sucesso é desistir. É desistir. Exatamente. Você desiste quando você não ama aquilo que você faz, quando você não tem propósito, quando você não serve. Exatamente. Aquilo que não serve não presta. Então, rever, faz uma reflexão aí daquilo que você está planejando para sua vida e ver se o que você tá prestando serve. Se não prestar, não serve. Então, você faz essa auto-reflexão aí para mudar e virar a protagonista de sua vida. É isso aí, Raíssa. Muito bom. Deixa eu só agradecer a turma aqui. Qual que é o seu Instagram, Raíssa? Raíssa? Raicinha Vi. Raicinha Vi. Gente, depois vai lá conhecer o Instagram da Raicinha Vi, tá? Quem não conhece o meu também é Márcia Pereira Mentora. E queria convidar vocês, eu estou aí numa maratona de 50 lives. Estamos iniciando hoje com a Raicinha a segunda semana, inaugurando a segunda semana. Então tem live super legal todo santo dia. Até 16 de agosto, hein, meu povo, tá bom? Raicinha Vi, né? E lá no Instagram dela, e o meu Márcia Pereira Mentora. Foi um prazer enorme ver vocês por lá, para a gente trocar muita coisa legal. Raíssa, muito obrigada aos meus seguidores aí que entraram, que participaram aí também. Fico muito feliz com a presença de vocês. A Márcia aí estamos juntos aí nesse propósito de transbordar e agregar. Porque quem cresce, fortalece. Quem fortalece, cresce, né, Márcia? Isso mesmo. Tamo junto, Raíssa. Quem Sucesso, querida. Cresce. É isso aí. Vamos junto. Com Deus. Obrigada, Márcia. Beijo para todo mundo. Excelente semana para todos. Beijo, beijo, gente. Valeu, Raíssa. Tchau, tchau. Vamos fazer um print aqui? Tem jeito antes? Vamos? Verdade, claro. Pronto. Aí. Depois você me manda lá. Manda. Beijo para todo mundo. Boa semana. Beijo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.